A Bíblia Sagrada, sendo um texto de profunda significância religiosa e cultural, contém várias narrativas que incluem seres e figuras que podem ser interpretados como assustadores ou intimidantes. Aqui está um resumo dos 7 seres mais assustadores mencionados na Bíblia. Satanás. Satanás, também conhecido como Lúcifer, é uma das figuras mais complexas e enigmáticas da Bíblia Sagrada, representando a quintessência do mal, a rebelião contra Deus e o principal tentador da humanidade. A origem deste ser, tradicionalmente interpretada, começa como um dos mais elevados anjos de Deus, frequentemente identificado com o nome de Lúcifer, que significa portador da luz. No entanto, consumido pelo orgulho e pela vontade de igualar-se ao seu Criador, Lúcifer lidera uma rebelião celestial, que resulta na sua queda e na de outros anjos que o seguem, tornando-se assim Satanás e os demônios. Satanás é muitas vezes descrito como uma figura astuta, manipuladora, que usa de mentiras e sedução para desviar os seres humanos do caminho de Deus. Um dos episódios mais emblemáticos envolvendo Satanás é a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden, conforme narrado no livro de Gênesis. Aqui, ele, na forma de uma serpente, seduz Eva para comer do fruto proibido, levando à queda do homem e à sua expulsão do paraíso. Esta história é fundamental na teologia cristã, pois introduz o conceito de pecado original, uma marca fundamental da condição humana. No Novo Testamento, Satanás continua a desempenhar um papel de adversário. Ele tenta Jesus no deserto, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração. Um episódio que destaca a resistência de Jesus ao mal e sua fidelidade inabalável a Deus. Além disso, Satanás é mencionado em várias outras passagens, sempre como um ser que busca desviar os fiéis de seu caminho, instigar dúvidas e fomentar o mal. No livro do Apocalipse, Satanás aparece como um grande antagonista no fim dos tempos, travando uma batalha final contra as forças do bem. Sua derrota e subsequente punição simbolizam a vitória definitiva do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas e a restauração da ordem divina. Ao longo dos séculos, a figura de Satanás evoluiu significativamente na teologia, na literatura e na cultura popular, assumindo várias formas e interpretações. Para muitos, ele é uma personificação literal do mal, enquanto para outros, representa uma metáfora das tendências destrutivas e rebeldes inerentes à natureza humana. Independentemente de como é interpretado, Satanás permanece uma figura central na tradição judaico-cristã, um símbolo poderoso dos perigos da arrogância, da desobediência a Deus e da sedução moral. Demônios, na tradição judaico-cristã, são entendidos como seres espirituais malignos, frequentemente identificados como anjos que seguiram Satanás em sua dramática queda do céu. Essa rebelião, originada no orgulho e na desobediência a Deus, transformou esses anjos em entidades corrompidas, dedicadas a atos de malícia e engano. A presença e a influência dos demônios são temas recorrentes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, onde eles são frequentemente associados a doenças, tormentos e possessões. No contexto bíblico, os demônios são mais do que meras figuras metafóricas. Eles são entidades ativas, com uma presença tangível e uma influência nefasta sobre os indivíduos e a sociedade. Eles são retratados como seres que buscam ativamente distorcer e destruir a boa criação de Deus, seja tentando as pessoas ao pecado, infligindo doenças físicas e mentais ou assumindo o controle direto sobre um indivíduo por meio da possessão. Nos evangelhos, Jesus Cristo é frequentemente confrontado com demônios que possuíram indivíduos. Essas narrativas destacam seu poder e autoridade sobre tais seres. Por exemplo,
A história do endemoniado gadareno, onde Jesus exorciza uma legião de demônios, demonstra sua soberania até mesmo sobre as forças mais obscuras. Este episódio, além de outros relatos de exorcismos, revela a compreensão de que os demônios são inimigos declarados da humanidade, causadores de sofrimento e desespero. Além do aspecto físico, os demônios também são vistos como influenciadores do pecado e da moralidade corrupta. Eles são maquinadores, tentando os seres humanos a se desviarem de Deus e a abraçarem caminhos destrutivos. Esta batalha espiritual, onde os demônios procuram desviar as almas da salvação, é um tema central na teologia cristã, destacando a luta constante entre as forças do bem e do mal. Apesar de seu poder e malevolência, a teologia cristã também enfatiza que os demônios estão destinados à derrota final. No livro do Apocalipse, a vitória de Deus sobre o mal inclui a derrota definitiva de Satanás e seus demônios, simbolizando a erradicação final do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Ao longo da história, a concepção de demônios evoluiu, influenciando a arte, a literatura e a cultura popular. Independentemente de como são retratados, os demônios na Bíblia simbolizam forças que resistem a Deus e sua bondade, lembrando aos fiéis da constante presença do mal no mundo e da necessidade de vigilância e fé para resistir à sua influência. O Leviatã, conforme descrito nos textos bíblicos, especialmente em Jó e Salmos, emerge como uma das figuras mais misteriosas e fascinantes. Este imenso monstro marinho é apresentado não apenas como uma criatura de proporções e poderes formidáveis, mas também como um símbolo multifacetado, frequentemente associado ao caos, ao mal e às forças incontroláveis da natureza. No livro de Jó, o Leviatã é descrito com detalhes impressionantes, evocando a imagem de uma criatura quase invencível, cuja força e majestade desafiam qualquer tentativa humana de domínio. A descrição sugere uma criatura assombrosa, cuja presença no mundo criado por Deus serve como um lembrete da complexidade e do mistério da criação divina. Ele simboliza forças que estão além do entendimento e controle humanos, lembrando a Jó e aos leitores da Bíblia da própria pequenez do homem diante da magnitude da criação. Nos Salmos, o Leviatã é mencionado em um contexto de celebração da soberania e do poder criador de Deus. Aqui, a criatura serve para destacar a grandeza de Deus, capaz de criar e, se necessário, domar tais forças poderosas da natureza. Isso reforça a ideia de que, embora o Leviatã represente o caos e a potência indomável, ele permanece sujeito à vontade do Criador. Além das referências bíblicas, o Leviatã foi interpretado de diversas maneiras ao longo da história. Em algumas tradições, ele é visto como um símbolo literal do mal e do caos, uma força destrutiva que se opõe à ordem criada por Deus. Em outras leituras, principalmente em interpretações modernas, o Leviatã é frequentemente entendido de maneira mais metafórica, representando as forças caóticas e desordenadas presentes no mundo e na psique humana. Nas interpretações escatológicas, especialmente aquelas baseadas no livro do Apocalipse, o Leviatã às vezes é associado ao mal, que será finalmente confrontado e vencido no fim dos tempos. Esta visão coloca a criatura dentro de uma narrativa mais ampla de conflito cósmico entre o bem e o mal, onde sua eventual derrota simboliza a restauração da ordem e a supremacia de Deus. Em resumo, o Leviatã na Bíblia é uma entidade complexa e multifacetada. Ele é, ao mesmo tempo, uma criatura temível, um símbolo do caos e do mal, e um testemunho da soberania de Deus sobre todas as coisas, mesmo sobre as mais indomáveis forças da natureza.
A presença do Leviatã na literatura bíblica serve para nos lembrar da presença constante de mistérios insondáveis e forças poderosas que moldam nossa existência e crenças. O Behemoth, mencionado no livro de Jó na Bíblia, é uma figura enigmática e poderosa, representando as forças grandiosas e incontroláveis da natureza. Embora sua descrição exata varie, ele é frequentemente imaginado como uma criatura terrestre imensa, com algumas interpretações sugerindo semelhanças com um hipopótamo, um elefante ou até mesmo uma entidade mítica de proporções e forças extraordinárias. No contexto do livro de Jó, o Behemoth é apresentado no clímax da resposta de Deus a Jó, que questiona a justiça e o poder divinos diante do sofrimento humano. A descrição do Behemoth serve para ilustrar a magnitude e a majestade da criação de Deus, destacando a insignificância humana em comparação com estas forças imensas. Este monstro é descrito com uma força incomparável, cujas partes do corpo são comparadas a elementos metálicos e cujo poder é insuperável na Terra, simbolizando a supremacia e a soberania de Deus sobre a criação. A figura do Behemoth transcende a mera descrição de um animal. Ela evoca um sentido de admiração e reverência perante as maravilhas da criação, ao mesmo tempo que serve como um lembrete da ordem natural estabelecida por Deus, na qual o ser humano tem seu lugar designado. Em muitos aspectos, o Behemoth é um símbolo das forças da natureza que estão além do controle humano, desafiando nossa tendência a nos vermos como mestres do mundo natural. A interpretação do Behemoth varia entre as tradições religiosas e ao longo da história. Para alguns, ele é visto literalmente como um animal específico, enquanto para outros representa uma alegoria das forças naturais, ou até mesmo uma representação de conceitos mais abstratos, como o materialismo ou a força bruta. Na literatura e na arte, o Behemoth muitas vezes aparece como um símbolo da natureza indomável e incontrolável, uma força que resiste à dominação humana. Esta imagem nos convida a refletir sobre nossa relação com o mundo natural, lembrando-nos de nossa humildade e vulnerabilidade diante das vastas e misteriosas forças que governam o universo. Em resumo, o Behemoth no livro de Jó é mais do que uma criatura imponente. Ele é um emblema da majestade da criação divina, um símbolo das forças poderosas e incontroláveis da natureza, e um lembrete da posição humana dentro do vasto e maravilhoso esquema da criação de Deus. Gólgota, frequentemente referido como Cabeça de Gólgota ou Lugar da Caveira, é um local histórico e simbolicamente carregado dentro da narrativa cristã. Situado nos arredores de Jerusalém, Gólgota é mais notoriamente reconhecido como o local da crucificação de Jesus Cristo, um acontecimento central para a fé cristã. O nome Gólgota deriva de uma palavra aramaica que significa caveira, o que por si só evoca imagens sombrias e um sentimento de morbidez. A crucificação de Jesus em Gólgota é um momento de profunda tristeza e reflexão na tradição cristã. Representa o ápice do sofrimento e do sacrifício de Jesus, marcando um ponto crucial na narrativa da paixão, onde a injustiça, o sofrimento e a morte culminam na promessa de redenção e salvação. Gólgota, portanto, é um local de contraste agudo. Por um lado, simboliza a maior expressão de sofrimento e morte. Por outro, sinaliza a vitória sobre estes, conforme a crença na ressurreição de Cristo. A escolha de Gólgota como local para crucificações não era aleatória. Naquela época, as crucificações eram realizadas fora dos muros da cidade, em locais de passagem, para servir como um exemplo e advertência. A natureza visível e pública da crucificação em Gólgota sublinha a humilhação e a dor associadas a este tipo de morte, intensificando a natureza trágica do evento.
Ao longo dos séculos, Gólgota inspirou inúmeras representações artísticas e literárias, cada uma capturando diferentes aspectos de sua significância. Em muitas representações, Gólgota é retratado como um local desolado e sombrio, enfatizando o horror e a brutalidade da crucificação. No entanto, para os cristãos, este local também é um símbolo de fé, esperança e salvação. A morte de Cristo em Gólgota é vista como o sacrifício que redime a humanidade do pecado, um ato de amor incondicional e uma promessa de vida eterna. Gólgota, portanto, ocupa um lugar único na história do cristianismo. Não é apenas um local físico, mas um símbolo carregado de significado teológico e emocional. Representa o paradoxo central da fé cristã, a morte como prelúdio para a vida eterna, a derrota que se transforma em vitória. Gólgota é um lembrete do custo do amor e da salvação, bem como um testemunho da esperança e da promessa da ressurreição. A besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse, uma figura notória do livro do Apocalipse na Bíblia cristã, ocupa um lugar de destaque no imaginário do fim dos tempos. Este ser, frequentemente descrito com características assustadoras e simbólicas, emerge como um símbolo potente de opressão, corrupção e antagonismo aos valores divinos e cristãos. A besta é frequentemente interpretada como uma representação de sistemas políticos corruptos ou poderes opressivos que se levantam contra Deus e a ordem moral estabelecida por ele. Descrita detalhadamente nos capítulos 13 e 17 do Apocalipse, a besta é apresentada com características físicas híbridas e aterrorizantes, como ter múltiplas cabeças e chifres e um corpo que parece uma amalgamação de diferentes animais selvagens. Estas características não só servem para evocar o medo e a repulsa, mas também carregam um peso simbólico significativo, sugerindo uma reunião de várias forças malignas e poderosas. A besta é vista como um agente de blasfêmia e de perseguição contra os seguidores de Deus, um usurpador que busca adoração e poder, desafiando diretamente a autoridade e a soberania divinas. Em muitas interpretações, a besta é associada ao anticristo, um líder enganador e carismático que oferece falsas promessas de paz e prosperidade, mas que na realidade busca desviar as pessoas de Deus e impor um reinado de terror e opressão. Além do aspecto religioso, a besta do Apocalipse tem sido frequentemente interpretada em termos políticos e sociais, especialmente em tempos de grande tumulto e opressão. Muitos veem nesta figura uma alegoria de sistemas totalitários, governos tirânicos ou qualquer entidade que exerça controle e opressão, violando os princípios éticos e morais. Nesse sentido, a besta transcende sua origem bíblica para se tornar um símbolo universal do mal institucionalizado e da corrupção do poder. A luta contra a besta, conforme narrada no Apocalipse, culmina na vitória final de Deus e na restauração da justiça e da paz. Este desfecho não só reafirma a supremacia de Deus, mas também oferece esperança e consolação aos que sofrem sob opressão, reiterando a promessa de redenção e libertação do mal. Ao longo da história, a imagem da besta do Apocalipse inspirou inúmeras representações na arte, na literatura e no discurso religioso e político, servindo como um poderoso lembrete das consequências da tirania humana e da necessidade constante de vigilância contra as forças que buscam subverter a ordem divina e moral. É um símbolo duradouro que continua a provocar reflexão sobre a natureza do mal, do poder e da resistência espiritual e moral. Abaddon, também conhecido como Apollyon, é uma figura misteriosa e aterradora mencionada no livro do Apocalipse, na Bíblia cristã. O nome Abaddon é derivado do hebraico e significa destruição,
enquanto Apollyon vem do grego e significa o destruidor. Este anjo do abismo é frequentemente associado à destruição, ao terror e ao julgamento divino, representando um aspecto sombrio e temível do fim dos tempos. No Apocalipse 9:11, Abaddon é descrito como o rei de um exército de gafanhotos que emerge do abismo. Esses gafanhotos não são criaturas comuns, mas entidades sobrenaturais com o poder de afligir e torturar aqueles que não têm o selo de Deus na testa. A descrição desses gafanhotos, com faces humanas, cabelos como de mulher, dentes de leões e couraças de ferro, evoca uma imagem de horror e destruição, algo saído de um pesadelo. A figura de Abaddon é carregada de simbolismo. Ele não é apenas um agente de dor e sofrimento, mas também um símbolo do julgamento divino. Seu papel no Apocalipse é punir e aterrorizar aqueles que se opõem a Deus, funcionando como um instrumento da ira divina. Esta ideia de um anjo associado, não com a proteção ou a mensagem divina, mas com a destruição, é um tema poderoso e desafiador dentro da teologia cristã. A presença de Abaddon no livro do Apocalipse pode ser vista como uma representação do mal e da destruição inerentes ao mundo, mas também como um lembrete da justiça e do poder soberano de Deus. Em muitas tradições, o abismo é entendido como um local de punição e exílio para espíritos malignos, e Abaddon, como seu governante, simboliza a autoridade e o controle sobre essas forças destrutivas. Ao longo da história, a figura de Abaddon inspirou diversas interpretações e representações na arte, na literatura e na cultura popular. Ele é frequentemente retratado como um ser aterrador, personificando o terror e a destruição. Esta imagem serve como um lembrete vívido do potencial destrutivo presente no mundo e da necessidade constante de vigilância espiritual e moral. Em resumo, Abaddon, Apollyon, do livro do Apocalipse, representa um aspecto único e perturbador do fim dos tempos. Ele é um símbolo do julgamento divino, da justiça e da soberania de Deus sobre as forças do mal, lembrando os fiéis da presença constante do mal no mundo, mas também da promessa de que esse mal, eventualmente, estará sob o controle definitivo de Deus. A presença dessas figuras assustadoras na Bíblia Sagrada, de Satanás a Abaddon, serve como um poderoso lembrete da complexidade da experiência humana e da constante batalha entre o bem e o mal. Enquanto representam o medo, o desafio e a opressão, também oferecem uma oportunidade para reflexão sobre a redenção, a soberania divina e a resiliência humana diante das adversidades. Esses símbolos, ricos em significado teológico e moral, convidam os fiéis e estudiosos a explorar mais profundamente os mistérios da fé, a natureza humana e a promessa de esperança e salvação que permeiam as tradições judaico-cristãs.